Oi, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Esse é o curso de alfabetização à distância. Eu sou a professora Carla Carneiro e nós vamos começar agora a nossa aula 20. O tema da nossa aula 20 é Stop da letra M, que é o nome de uma das atividades que nós vamos fazer na nossa aula, tá? É uma atividade online, lá na nossa sala de aula. E além dessa atividade, nós vamos aprender o que são frases, tá? Nós já aprendemos o que são palavras, como formar as palavras, né? E nós vamos começar a aprender hoje sobre as frases. A gente vai fazer uma atividade sobre isso, chamada Pensando sobre o Texto, tá? A gente vai usar uma parlenda para isso. E nós vamos também fazer atividades do aplicativo Palma Escola. Então, vamos começar! Começar a nossa aula com a atividade Stop da letra M. É uma brincadeira, ó. Vamos brincar de stop, gente? É muito legal. Essa atividade tá lá na nossa sala de aula. Então, você vai entrar na sala de aula da professora Carla Carneiro, vai clicar no menu Atividades e vai clicar no tópico Aula 20, que é a aula que a gente está fazendo agora. E aí você vai ver lá para você abrir a atividade Stop da letra M, tá? Eu vou abrir a atividade aqui para explicar para vocês. Olha lá, essa aqui é a nossa atividade Stop da letra M, tá? Então, vamos brincar de stop, gente. Como é que vai ser? Esse é o primeiro exercício, tá? Como que vai funcionar esse exercício? Vocês já brincaram de stop alguma vez na escola, com a mamãe, com o papai? É bem fácil. O que vocês vão fazer? Vocês vão dizer, você tem que brincar com alguém, tá bom? Tem que ser, pode ser a mamãe, pode ser o papai, pode ser seu irmão, pode ser qualquer pessoa da sua família que possa brincar com você, tá? Vocês vão dizer stop. E na hora que vocês disserem stop, vocês vão colocar, mostrar, né, uma quantidade de dedos que vocês quiserem. Pode mostrar as duas mãos, pode mostrar um dedo de uma mão só, pode mostrar 2, 3, quantos vocês quiserem, tá? Usando as duas mãos. Aí, vocês vão contar, você e a sua mamãe, ou quem estiver jogando com você, vão contar quantos dedos tem nas mãos de todo mundo, na sua e de quem estiver jogando com você, tá? Então, vamos supor que vocês colocaram os dedos aí e contaram 5 dedos. O que vocês vão fazer? Vocês vão, aqui embaixo tem uma tabelinha com várias palavras numeradas. Vocês vão procurar o número da palavra, tá? Com essa quantidade que vocês contaram. Então, vamos supor que vocês contaram 5 dedos. Olha aqui o número 5, ó. Qual é a palavra? A palavra é melancia. Melancia é a palavra. Você tem que ler a palavra, tá? Aí, o que você tem que fazer? Tá vendo que aqui tem várias colunas, ó? Pessoa, alimento, animal ou objeto, tá? Melancia é o que, gente? É o nome de uma pessoa, de um alimento, de um animal ou de um objeto? Ah, melancia é o nome de um alimento, é uma coisa que a gente come. Então, você vai vir aqui embaixo da palavra alimento, na coluna da palavra alimento, e vai escrever melancia. Melancia, tá? E aí, vai para a próxima rodada. Aí, vocês fazem a mesma coisa, tá? Fala stop, coloca os dedinhos, conta os dedinhos, procura a palavra aqui com o número que deu e depois coloca a palavra na coluna certa, tá bom? Se é pessoa, alimento, animal ou objeto, tá? Você pode fazer essa atividade, gente, aqui online, tá bom? Pode ir fazendo ela online, escrevendo aqui no computador. Mas se você preferir, você pode imprimir, tá? Você pode imprimir essa atividade e ir fazendo à mão, escrevendo as palavrinhas à mão aqui na coluna, tá? Se vocês forem imprimir, não esqueçam de tirar uma foto no final, tá, gente, da brincadeira e mandar lá no meu WhatsApp ou no meu e-mail para eu poder corrigir e ver se tá tudo direitinho, tá bom? É bem divertido, vocês vão jogar até completar todas as colunas, tá? A coluna da pessoa, do alimento, do animal ou do objeto, tá bom? Então, não esqueçam, se imprimirem de tirar a foto, tá legal?
Esse é o primeiro exercício, que é a brincadeira do stop. Agora vamos ver o exercício 2. Olha só que legal, ó. Escreva o nome do desenho e depois responda as perguntas. Ah, um exercício diferente, ó. Você vai olhar esse desenho aqui e aqui nessa linha você vai escrever o nome dele. Que desenho é esse aqui, gente? É um martelo. Martelo, isso mesmo. Então você vai escrever aqui nessa linha a palavra martelo, tá? Essa atividade do mesmo jeito, você pode fazer online ou impressa, tá? Aí, depois que você escreveu aqui martelo, você vai responder todas essas perguntas sobre essa palavra martelo, ó. Qual é a primeira letra da palavra? Qual a primeira letra da palavra martelo? Vai colocar aqui a sua resposta. Depois, qual é a primeira sílaba da palavra? Ah, então você vai dividir a palavra martelo em sílabas. E aí a primeira sílaba você vai escrever ela aqui, ó, nessa linha, tá? Qual é a primeira sílaba? Depois, quantas letras tem essa palavra? Quantas letras, gente? Conta as letras da palavra martelo e escreve o número aqui. Quantas letras ela tem? Depois, quantas vogais tem essa palavra? Que são vogais, gente? Vocês já aprenderam. Quais são as vogais? A, E, I, O, U, certo? Então, quantas vogais tem nessa palavra martelo? Conta e coloca o número aqui. Depois, qual é a última letra da palavra? Qual a última letra da palavra martelo? Escreve a letra aqui. Depois, qual é a última sílaba da palavra? Qual a última sílaba da palavra martelo? Escreve a sílaba aqui, tá? Depois, quantas sílabas tem essa palavra? Quantas sílabas, que você já dividiu a palavra, né, em sílabas, quantas sílabas ela tem? Coloca um número aqui. E por último, quantas consoantes tem essa palavra? Ah, você já sabe quais são as vogais. A, E, I, O, U, certo? As outras letras são consoantes, tá? Todas as outras letras são consoantes. Então, você vai contar quantas consoantes tem nessa palavra e escreve o número aqui, tá bom? Então, esse aqui é o exercício 2 sobre a palavra martelo, tá? E a última folhinha, que é essa daqui, que é a folhinha da letra de mão, tá? Da letra cursiva. Então, é a letra M, que nós vamos treinar, né? A escrita da letra M cursiva. Aqui, como que vocês vão fazer, ó? Aqui tem a letra M minúscula e aqui a letra M maiúscula. Tá vendo que tem as setinhas? As setinhas mostram o movimento que vocês têm que fazer com o lápis para escrever essas letras. Então, você vai passar o seu lápis por cima, seguindo as setas. Aqui também, ó, passa o lápis por cima da letra M maiúscula, seguindo as setas, tá? Aqui embaixo, você vai cobrir e copiar, ó, cubra e copie. Então, tem a letra M minúscula, passa o seu lápis por cima e copia. M maiúsculo. Depois tem com M minúsculo a família da letra M. Ma, me, mi, mo, mu. Aqui tem a família com a letra maiúscula, a letra M maiúscula. Aqui tem a palavra mala. Você vai passar o seu lápis por cima e escrever aqui embaixo mala. Aqui tem o nome, ó, Maria. Maria. Passa o lápis e escreve aqui. E por último, uma frase. Mimi está com muita fome. Então, você vai passar o lápis e escrever a frase de novo aqui embaixo, tá bom? Essa folhinha, como é para escrita a lápis, não tem como você fazer ela online, tá bom? Tem que imprimir mesmo a última folha. As outras atividades, essa do martelo e a brincadeira do stop, você tem a opção de fazer online ou impresso, tá? Você escolhe como você quer fazer. Lembrando que se for impresso, não esqueça de tirar a foto e me mandar no WhatsApp para eu corrigir. Se você fizer online, quando você terminar tudo, o que você vai fazer? Clicar em entregar, não pode esquecer, tá bom? De clicar em entregar para a professora receber e corrigir a sua atividade.
Gostaram, gente, da brincadeira Stop da letra M? Muito legal, né? E as outras atividades são bem legais de fazer também. Vocês vão gostar, tenho certeza. Olha só, gente, agora a gente vai ver uma coisa aqui, ó. Vocês já sabem o que são palavras? Sim, nós já sabemos o que são palavras, não é mesmo? A gente já escreveu várias palavras aqui no nosso curso desde a primeira aula, né? Então, as palavras, elas são, quando a gente junta, né, as letras, a gente forma as sílabas, e que são os pedacinhos, né, da palavra. E quando a gente junta esses pedacinhos, nós formamos a palavra, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho a palavra menina, tá? Eu juntei as letras, juntei as sílabas e formei a palavra menina. E aqui eu tenho a palavra óculos, tá? Juntei as letras, juntei as sílabas e formei a palavra óculos, né? Isso aqui nós já aprendemos, certo? Agora, o que a gente vai aprender? Olha aqui. Nós vamos aprender o que são as frases, tá? O que é uma frase? Uma frase, gente, é quando a gente fala as palavras para expressar uma ideia, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente fala várias palavras, né, para expressar as ideias. Então, ó, tá vendo esse desenho aqui? É uma menininha, tá? E essa menininha, ela tem óculos, tá vendo óculos no cabelo dela? Então, eu vou formar uma frase, eu vou dizer alguma coisa sobre essa menina. Eu vou dizer assim, ó. A menina usa óculos. A menina usa óculos. Eu não falei uma palavra só, né, gente? Eu falei várias palavras para dizer que a menina usa óculos, certo? Para dizer uma ideia, expressar uma ideia, tá? Então, quando eu falo uma frase, eu uso várias palavras juntas, tá? Então, a menina usa óculos é uma frase, tá bom? Então, olha aqui, ó. A menina usa óculos. Eu falei as palavras todas juntas, não falei? Eu não dei espaço. Quando eu falo, eu não dou espaço. Eu não falo a menina usa óculos. Não é assim que a gente fala. Quando a gente fala tudo de uma vez, não é? Então, eu escrevi aqui, ó, tudo de uma vez. A menina usa óculos, tá? Só que quando a gente escreve, a gente não pode, olha o X vermelho aqui, ó. A gente não pode escrever as palavras todas juntas, do jeito que a gente fala. A gente precisa dar um espaço, quando a gente escreve, entre uma palavra e outra, tá? Então, olha aqui, eu coloquei o espaço de amarelo, ó. A é uma palavra, espaço. Menina é outra palavra, espaço. Usa, outra palavra, espaço. Óculos e a última palavra, tá? Então, o que eu faço quando eu escrevo? Eu separo as palavras, tá, gente? É importante isso. Eu não posso escrever tudo junto do jeito que eu falo, as palavras todas juntas. Eu tenho que dar um espaço entre uma palavra e outra, tá? Então, aqui eu pintei os espaços de amarelo e aqui, ó, eu escrevi a menina usa óculos, tá? Eu dei o espaço, é assim que se escreve, desse jeito aqui vermelho. Eu dei um espaço entre uma palavra e outra, sem pintar, tá bom? Aqui eu pintei o espaço para vocês verem, para ficar bem nítido para vocês, tá? Que existe o espaço entre as palavras, tá bom? Então, isso que são frases, gente. É quando a gente usa várias palavras, tá? Para expressar uma ideia, tá bom? E o importante é a gente saber que quando a gente fala tudo junto, as palavras todas de uma vez. A menina usa óculos, falei tudo junto. Mas quando eu vou escrever, eu preciso sim colocar um espaço entre as palavras. Tá bom? Entenderam isso? Então, ó, vamos praticar isso na próxima atividade agora. Vamos ver, ó. Essa atividade se chama Pensando sobre o Texto, tá? Vocês lembram da parlenda que a gente viu na aula passada chamada Vaca Amarela? Lembram que vocês fizeram uma atividade sobre isso? Então, a gente vai usar esse texto para a gente praticar o que a gente aprendeu sobre as frases, tá? Essa atividade, ela tá lá na nossa sala de aula. Então, você vai entrar na sala de aula da professora Carla Carneiro, você vai clicar no menu Atividades e vai clicar no tópico Aula 20, tá bom?
e lá você vai ver a atividade pensando sobre o texto. Eu vou abrir e mostrar a atividade e explicar o que vocês têm que fazer nela. Vamos lá. Olha a nossa atividade aqui, gente. Então aqui eu tenho aquela parlenda, a vaca amarela, a parlenda vaca amarela que a gente viu na aula anterior, tá? Olha a vaquinha amarela aqui, que bonitinha. Vocês lembram da parlenda? Eu vou ler, ó. Era uma vez uma vaca amarela que pulou da janela e ficou banguela. Lembram dela? Muito legal essa parlenda, né? Mas tem alguma coisa diferente aqui, não tem, gente? O que tá faltando aqui nessa parlenda? Tá faltando espaço entre as palavras. Olha o que aconteceu com as palavras, olha. Elas estão todas juntas, não tem espaço. A gente nem consegue ler direito, não é verdade? Então, o que vocês vão fazer para praticar o espaço entre as palavras? Vocês vão escrever essa parlenda mais uma vez, tá? Aqui nessas linhas, tá vendo? Ó, tem as linhas aqui. Só que agora vocês vão escrever e vão dar um espaço entre uma palavra e outra, tá bom? O espaço que tá faltando aqui, tá? Tá faltando espaço entre as palavras. Então, vamos colocar os espaços. Como que vocês vão fazer isso, ó? Vocês vão lendo cada uma das palavrinhas, tá? E aí vocês vão ver onde é que tá o espaço, ó. Eu vou fazer aqui no começo para vocês verem como é. Então, ó, a primeira palavra é era. Era. Olha a primeira palavra aqui, ó. Era. Então, eu vou escrever a palavra era. Era. Aí, começa a outra palavra, ó. Uma. Uma. Então, eu tenho que colocar um espaço aqui depois do era. Eu aperto a barra de espaço e escrevo uma. Olha, já coloquei o espaço aqui, ó, entre uma palavra e outra, tá? E aí vocês vão lendo devagarinho as palavras e vão achando o espaço, onde que vocês têm que colocar espaço aqui entre uma palavra e outra, tá? E aí vocês vão escrever aqui o texto todinho com as palavras, com espaço entre as palavras, bem bonitinho, tá bom? Esse é o primeiro exercício. Agora, o exercício 2, ele é sobre o texto, tá? Que você reescreveu colocando os espaços. Eu fiz algumas perguntas sobre esse texto, tá? Que vocês vão responder. Como? Assim, ó. Quantas palavras tem o texto? Vocês não escreveram o texto separando as palavras? Então, vocês vão contar quantas palavras tem o texto inteiro, tá bom? Do começo ao fim. E aí, vocês vão escrever aqui dentro desse quadradinho quantas palavras tem, tá? O número. Outra pergunta. Qual a maior palavra do texto? Qual a palavra maior, gente? A palavra maior é aquela que tem mais letras, certo? Então, vocês vão contar as letras das palavras e vão ver qual é a palavra que tem mais letras. E aí, vocês vão escrever essa palavra aqui nesse quadradinho, tá? Depois, qual a menor palavra do texto? Lembrando que uma palavra, ela pode ter uma letra só, ela pode ter 2, 3 e assim por diante, tá? Então, qual é a menor de todas, né? Que tem menos letras. Então, você vai escrever ela aqui dentro desse quadradinho. Depois, qual palavra tem 7 letras? Qual palavra do texto da vaca amarela tem 7 letras? Então, você vai contando e vai encontrar qual é a palavra que tem 7 letras. Outra pergunta. Qual palavra tem 6 letras? Conta as letras e escreve a palavra que tem 6 letras. Qual palavra tem 2 letras? Você vai procurar uma palavra que tem só 2 letras, tá? E vai escrever aqui. Qual palavra tem 4 letras? Você vai procurar a palavra que tem 4 letras e escreve ela aqui. Agora aqui, ó. Quais palavras têm 5 letras? Tem 2 palavras, gente, no texto que tem 5 letras, tá? Então, você vai escrever uma palavra aqui e a outra palavra embaixo, que tem 5 letras. A outra pergunta. Quais palavras têm 3 letras? Tem, ó, 1, 2, 3,
4 palavras que tem 3 letras, tá? Então, você vai contar as letras das palavras e vai escrever uma palavra aqui, a outra aqui, a outra aqui e a outra aqui, com 3 letras, tá? E a última pergunta. Quais palavras rimam com panela? Quem sabe aqui me dizer o que é uma rima? O que é que rima? Como que a gente vê as palavras que rimam? As palavras que rimam, elas têm o mesmo som no final, tá? Então, tá vendo essa palavra aqui, ó? Panela. Qual é o som, o final dessa palavra? Ó? Panela. O som final dela é ela. Então, quais palavras no texto, né, na vaca amarela, que rimam com panela, que tem o mesmo som do final da palavra panela, tá? São 3 palavras que rimam. Então, você vai escrever uma palavra aqui, a outra aqui e a outra aqui, tá? As palavras que rimam com panela. Entenderam, gente? Esse exercício, ele é um pouquinho diferente dos exercícios que a gente vem fazendo, tá? Ele é um pouco mais, dá mais trabalho de fazer, um pouquinho mais difícil, você tem que pensar, observar as letras, tá? Então, peça ajuda para mamãe e para papai, mamãe e papai tem que estar junto, tá? Para fazer essa atividade. Vai lembrando os sons das letras com seu filho, vai mostrando o som, se ele não lembra, qual é o som dessa letra? Aqui já é uma palavra, onde que põe espaço, tá? Vai ajudando, orientando, tá? Não é para dar a resposta, mas vai orientando. E aí você faz o exercício 1 e 2. Quando você terminar de fazer o exercício, o que você tem que fazer? Clicar em entregar, não esqueçam, tá, gente? Porque aí assim eu consigo corrigir. Eu recebo a sua atividade, corrijo, comento, te respondo direitinho, tá? Gente, tem muitos pais que estão preferindo fazer as atividades impressas, tá? Não tem problema, pode fazer impresso se você preferir, tá? Imprime e faz a atividade escrevendo à mão. Só não esqueçam que quando você fizer impresso, fizer à mão, de tirar uma foto e me enviar no WhatsApp ou no e-mail, tá? Senão não consigo avaliar, não consigo corrigir a sua atividade, te dar uma resposta de como seu filho tá indo, tá? Como é que ele tá evoluindo, se ele fez tudo direitinho, tá bom? Então, ou clique em entregar ou manda a foto para a Pro, não esqueça. Agora que nós já fizemos as atividades lá na nossa sala de aula, nós vamos fazer as atividades do aplicativo Palma Escola, né? Para a gente ampliar o conhecimento que a gente vem construindo aqui nas nossas aulas. Então, agora a gente vai fazer atividades do nível 2, tá? Você vai entrar no aplicativo, entra no nível 2 e lá você vai encontrar a sílaba MA, o M com o A, tem uma bolinha com essa sílaba, tá? E aí você vai clicar na sílaba MA e vai fazer todas as atividades do aplicativo, certo? Quem já usa o aplicativo já sabe que o aplicativo corrige tudo, já vai corrigindo na hora, te dá uma nota da sua atividade, tá? E as atividades do nível 2 são diferentes do nível 1, então não esqueçam, tá, gente, de fazer as atividades do nível 2 da sílaba MA do aplicativo Palma Escola, tá legal? Muito obrigada por você ter assistido a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado das atividades, elas estão ficando mais avançadas, né? Estão ficando diferentes. Se tiverem dúvidas, não esqueçam, tá, gente, de mandar as dúvidas no WhatsApp ou no e-mail que eu respondo tudo, tá bom? Deixa um like no vídeo da Pro, é muito importante você deixar o seu like aqui, tá? E se você não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever para você não perder as nossas aulas. Toda semana a gente tem 3 aulas novas aqui no canal, tá legal? E eu quero convidar você que ainda não é aluno do curso para fazer parte do nosso curso de alfabetização. É muito simples, é só você enviar um e-mail para professoracarlacarneiro@gmail.com, tá vendo? Ó? Esse e-mail tá aqui na descrição do nosso vídeo, tá? E aí no e-mail você só diz que você quer ser aluno do curso. E aí eu vou te responder esse e-mail te informando o código de acesso da nossa sala de aula. Gente, as atividades são gratuitas, tá? As aulas são gratuitas, inclusive o meu apoio, tá? Pelo WhatsApp e pelo e-mail, é tudo gratuito.
Eu corrijo as atividades, eu tiro dúvidas, tá? Converso com os pais, oriento direitinho, tudo que você precisar, tá bom? Se você quiser mais informações sobre esse projeto do curso de alfabetização à distância, eu vou deixar um card para você aqui da nossa aula de introdução, que nessa aula eu explico isso com mais detalhes, tá? E a gente se vê agora na próxima aula. Até lá, tchau!